Olá, pessoal! Hoje vou falar sobre as dívidas deixadas pelo espólio, pois, de acordo com o Portal da Transparência, no primeiro semestre de 2020, mais de 700 mil brasileiros faleceram. Além da dor e do luto, as famílias enfrentam uma série de procedimentos burocráticos. Surgem dúvidas sobre os direitos e responsabilidades relacionadas ao patrimônio do falecido, como despesas de funeral, partilha de bens e inventário. Essas questões podem ser um desafio após a morte de um ente querido. Uma das principais questões que surgem nesse contexto é: quem é responsável por pagar os débitos do falecido? Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 65% das famílias brasileiras estavam endividadas em 2020, o que significa que mais de 450 mil pessoas faleceram com dívidas em seu nome. Quando alguém falece endividado, tudo que possuía é considerado patrimônio, incluindo os bens positivos, como imóveis e dinheiro no banco, e os bens negativos, como empréstimos e contas não pagas. Portanto, é obrigatório fazer o inventário após a perda de um familiar, como pai ou mãe, para listar as dívidas do inventário e incluí-las no espólio. Os herdeiros respondem pelas dívidas até o limite da herança. Não é possível herdar dívidas, pois estas são pagas com os recursos do espólio, não com recursos pessoais dos herdeiros. Em caso de morte, há 3 cenários possíveis. Primeiro, quando o valor dos bens é maior do que o das dívidas. O restante é dividido entre os herdeiros após quitar as dívidas. Segundo, quando o valor dos bens é igual ao das dívidas, não há valor excedente para os herdeiros. Terceiro, quando o valor das dívidas é maior do que o dos bens, os bens são usados para quitar as dívidas e o restante é de responsabilidade do credor. Veja a decisão do STJ num recurso, no qual ficou decidido nos seguintes termos. Abre aspas. De início, destaco que o inventário destina-se a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo decujus, bem como as contraídas pelo próprio espólio, para, após pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros. Consoante dispõe o artigo 597 do Código de Processo Civil, o espólio responde pela dívida do falecido, ou seja, as dívidas devem, tanto quanto possível, ser pagas antes da partilha, cabendo ao espólio responder pelo adimplemento da obrigação. Isso somente não ocorre quando as dívidas são desconhecidas, caso em que o credor poderá demandar os herdeiros, respondendo cada qual até o limite do quinhão que recebeu. Fecha aspas. Isso quer dizer que, em caso de execução da dívida do autor da herança, ajuizada após a partilha, cada herdeiro beneficiado pela sucessão é responsável na proporção da parte que lhe coube a herança. E tem mais. Essas dívidas têm uma hierarquia para ser pagas. Primeiro as trabalhistas, depois as fiscais e, por último, aquelas que não possuíam uma garantia. Resumindo, as dívidas da pessoa falecida devem ser pagas com seu patrimônio deixado e segundo uma ordem de prioridade estabelecida por lei. Algumas dívidas específicas, como empréstimos consignados e financiamentos imobiliários, são extintos com a morte do titular, pois contam com seguro que cobre essas despesas. Lembre-se que, para realizar o inventário, os herdeiros devem apresentar, além dos documentos pessoais do falecido, também serão necessários os documentos relacionados aos seus bens, como certidões negativas da União, do Estado e do município, certidões do cartório do distribuidor, do cartório de protesto, da Justiça Federal, do Trabalho e de indisponibilidade de bens. Também certidão da matrícula atualizada de imóveis e comprovante de propriedade de veículos.
O inventário é mais complicado do que você imagina, mas para não passar por esse processo, vou fazer uma transmissão ao vivo no YouTube no dia 25 de abril, às 19 horas e 30 minutos, onde falarei sobre uma estratégia dentro da legalidade jurídica para proteger o patrimônio da família de forma muito eficiente e econômica. Não se esqueça de deixar sua opinião ou sua pergunta nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações. E se inscreva no canal para mais conteúdos sobre planejamento patrimonial da família. Aqui embaixo tem um local onde você pode fazer sua inscrição para a palestra. Inscreva-se e participe!